Olá, Pai José. Tudo bem, Oxi? Tudo bem. Perfeito. Tudo bonzinho, e você? Tudo bonzinho? Na paz. Então, estamos aqui para continuar a nossa leitura conjunta do Livro dos Espíritos. Oxi, quanto tempo? Oxi. Sim, ficamos de férias. A gente agora, então, parte para a progressão dos espíritos, na pergunta 114. E a pergunta é se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Interessante, Oxi. Sim. Bom e mal não existe, ó. Perspectiva do observador, Oxi. Exato, é um julgamento de quem observa. Perfeito, Oxi. Respondido, Oxi. Quiser ler a resposta dos espíritos, por favor, Oxi. A resposta dos espíritos é que são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Sim, perfeito, Oxi. Pouquinho diferente resposta, mas com o mesmo sentido, ó. Sim, e o próprio espírito observador também vai melhorando e vendo que o julgamento de bom e mal estava vindo dele. Perfeito, Oxi. Diante de uma perspectiva moral e ética sobre a personalidade também formatada pelas experiências interpretadas sobre bem e mal, levando em consideração um estado instintivo de bem-estar e felicidade. Então, tal afirmação é um pouco mais profunda do que uma resposta fechada. Assim, por isso, ambas as respostas foram abertas. Assim, uma resposta mais elaborada agora. Não, e ele insiste na pergunta, porque ele refaz a pergunta, mas de uma maneira diferente. Ele realmente quer uma resposta. Então, nessa pergunta foi se os espíritos são bons ou maus por natureza. Mas a 115, então a pergunta 115 é dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Pergunta, Xixa, pergunta, entonação, É a pergunta. exclamação, né? É a pergunta. Perfeito, Dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Os espíritos são gerados. As funções que aos mesmos atribuem, diante de escolhas livres sobre nutrir, e dão certas expressões de experiências. Aí sim, conotadas ou interpretadas como bem ou mal. Lembrando que nossas alegações em nenhum momento levam um tom de hipocrisia sobre o sentido ou desrespeito aos campos, tampouco aos observadores que aqui se manifestam. Mas sim, lembrando que as mesmas perspectivas analisadas sobre outro ângulo dão uma nova entonação de realidade, uma nova realidade de consenso, assim, e é isso que nós estamos vivendo neste período planetário, assim. Sim. Você viu que eu vim com os burros tudo, assim. Não, mas está muito bom. Quer ler a resposta dos espíritos ou passamos para a próxima pergunta? Pode ler a resposta deles, é tudo junto, misturado, assim. A resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Sim, lembrando que tem também a questão da perspectiva dos espíritos que ali estavam respondendo tais afirmações, sobre as verdades deles. Sim. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns Sim, aceitam são termos como imposição, como missão, como
evolução, Sim. como chegar à perfeição, termos que nós propositalmente não usamos diante de uma perspectiva mais poderosa, ou seja, mais livre. Assim, ó. Sim, são crenças. Mas são momentos. É importante lembrar que as palavras foram minuciosamente escolhidas na época, sobre um contexto da época, para uma função determinada. Senão, não haveria necessidade de uma reinterpretação, uma releitura nossa. Não crítica, é importante dizer isso. Tudo que eu disse foi, não estou criticando. Sim, esses termos e essas concepções encaixam no centro de gravidade do nível da espiral que estava manifesto naquela época onde o livro foi feito. Sim, importante apenas explicar o que é espiral. Existe todo o manifesto diante de uma perspectiva de onda, funciona dentro de um sentido de espiral, interconectando todas as dimensões. Assim, logo, a mesma perspectiva se emprega sobre a expressão da consciência, e assim temos uma dinâmica da espiral sobre níveis e subníveis, interpretações e ações que podem ser analisadas e expressadas em um mapa, assim, e por isso, diante do seu estudo, você usa essa linguagem de consenso extremamente funcional, sobre o qual nós iremos abordar mais em breve. Assim, assim, Sim, Estou metido, omiti esse café aqui, é culpa do café, sim, mas sim, mas continuando nessa. Não, não fica triste, não fica triste, não precisa ficar gaguejando, eu estou com você. Dá a É mãozinha, porque dá a vem mãozinha. essas crenças de Deus impondo as coisas. Então, uns aceitam submissos Sim, essas eu já provas. estiquei o lençol e falei, deita aqui no colinho. Você não entendeu, eu já expliquei, já falei, expliquei, mas você está aí focada na crença. Oh, meu Deus do céu, hein? Não, mas é porque a resposta continua. Olha, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Sim, Outros, então, é assim, solta a criancinha aqui, você tem que chegar lá, se vira, hein? Não, é difícil, mas vamos lá, desculpa, não hein? só se vira, mas vou ficar te chicoteando se você falhar e você. É complicado. Complicado. Não critica, lê Não aí, vou criticar, não. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A questão do processo instintivo de recompensa e do espelho sobre o mental de uma interpretação, né? A base do conceito religioso. Né? Mas Então, vamos adentrar a isso em outro momento. Estou dando muitos spoilers. mas tem uma subpergunta dentro dessa, então. Agora tem uma subpergunta. Segundo o que você acaba de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Os espíritos são velhos. E eles vão se tornando crianças diante da percepção e concepção do todo. Existe um livro e um filme genialmente escrito e eximiamente interpretado aqui no mundo de vocês. Hein? Benjamin Button, assim, hein? Assim, Você muito bom. nasce velho e chato. E aí você se desenvolve, se tornando uma criança desinibida e capaz de expressar o porquê não, diante de uma concepção, interpretação e dimensificação do todo. E aí você vira um novo universo. Por isso que algumas leituras antigas relatam Deus como uma criança. Sim.
Mas, enfim, eu adentrei demais. Vamos ver mais esse livro bonito. Sim, a resposta foi que, sim, a comparação é boa, comparar os espíritos com crianças ignorantes e inexperientes. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Perfeito, Anchinha. Então, a próxima pergunta é a 116. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Eternamente é muito tempo, Anchinha. E o que é a ordem inferior? Realidade de consenso sobre a qual eu atribuo inferioridade ou superioridade a interpretações de bem e mal? Pergunta muito, muito aberta, não sei responder. Eu sou espírito burro e ignorante, Mas vamos focar, desculpa, é só piada, Não, é porque tem esse julgamento do que eu julgo inferior, superior. Sim, eu só estou dando entonação nisso para que haja uma reflexão a quem nos ouve, e aos campos também. Vamos lá. Eu fico onde eu quero ficar, Ok, correto? Ok. Meu estado vibracional me leva aonde eu logo tenho afinidade, ok? Sim. O querer é uma interpretação sobre o espectro da intenção, interpretação, consenso, realidade nutrida, etc, etc. Então é uma grande ciranda, ao invés de uma imposição. Você vai para tal lugar, Na verdade, eu estou em tal lugar, pois o processo em si é uma realidade ilusória de consenso, Então, aonde ele realmente está? Grande pergunta essa. Aonde você realmente está, ou Allan Kardec realmente está? Aonde o espírito da verdade está? O estar, o que é o estar? O que é o ser? Se não o expressar de si mesmo diante de uma interpretação coletiva. Então, o que eu sou? Para que eu sou? O que eu sirvo? Se eu sirvo. E se o servir é um processo natural de ecoar sobre o cocriar de Deus, está perfeito. Falou, não falou nada. Sim, está em equilíbrio. Agora, o que eu julgo como eterno? Qual a minha perspectiva da noção de tempo? O que é tempo para mim? O tempo é um transpassar de energias, como os maias viam, ou o tempo é uma interpretação dúbia de uma realidade de consciência sobre um eu matar tempo para ser feliz amanhã? Não sei, Então é um processo um pouco complexo, tal afirmação. Mas agora vamos à resposta mais sucinta. E te dá um monte de volta. Parece professor de faculdade. Brincadeira. Espíritos têm as suas experiências. Cabe a ti querer brincar disso ou não. O universo sempre fala assim. Uma hora a brincadeira fica chata para todo mundo. Seja o Mago Negro, seja o Ovoide, seja o Chip, seja o Egum, não importa, Para mim e para muitos que fazem parte do meu campo de brincadeira, do meu grupo, que se afiniza, você faz parte, o menino também, todo mundo que gosta de brincar assim, está junto. E a única carteirinha exigida é o quero brincar. Então, para a gente brinca do que der, do que a gente se sentir melhor. E intimamente é isso aí. E se a gente quiser brincar de outra coisa, a gente vai brincar, porque a gente é poderoso, Sim. O que é poder? Poder e liberdade. Sim, quando você vê o ser reptiliano em formato de dinossauro lá no umbral, o que você vai olhar para ele e vai falar o quê? O que eu vou olhar para... Bom dia, tudo bonzinho? Sim, agora você vai entrar no servidor do Call of Duty, aliás, do
Como é o nome do Primeira Guerra Mundial agora? Sim, qual é o nome? O Battlefield, Então, Battlefield 1, isso. exatamente. É a mesma coisa. Você vai entrar lá e você vai brincar. Sim. Chama no headset, assim que chama, headset, chama lá e fala, tudo bem, eu sou tal, fulano de tal, meu HP é tal, experiência na Play, na PlayStation, nível 50, assim, você é experiente, é isso, intimamente é isso que acontece, né? Sim, você vai formar os seus grupinhos, as suas equipes, é a mesma coisa, a vida é um RPG multiplayer. Sim, só que a questão é que a interpretação sobre os níveis e subníveis se dá com mais complexidade e o livre-arbítrio de consciência se manifesta sobre como é a comunicação do ser que as pessoas talvez reneguem, mas ele em si não está nem aí, e a sua, porque é uma experiência mútua. Então, ir lá no umbral e ver lá o dinossauro, na verdade, antes de chegar lá, você já mandou um e-mail do coração. Tô chegando aí, o que a gente vai brincar? Eu tô brincando disso aqui. Então a experiência vai ser legal para nós dois, Sim. Se dá para entender, assim, importante, Mas não é diferente. Por exemplo, tem pessoas que vão. Tem pessoas que tratam um irmão, um coleguinha que mora na favela, da maneira que trataria uma pessoa no umbral também, com esse sentido de pena, de inferioridade, de tudo isso, punição, projetando um monte de coisas. Se você não projeta nada, Sim, é perfeito, Sinal que você entendeu a analogia e consegue empregar o mesmo sentido às diferentes realidades do seu cotidiano. Perfeito, assim, sim. Eu acho que até aqui tá bom, Tem muita coisa ainda nesse livro, ainda, nesse sentido, Tem nesse sentido assim dessas crenças daquela época. Bom, é o restinho desse capítulo. Mas tem a resposta a essa pergunta, né? Importante, assim, por favor. A resposta a essa pergunta é que não, todos os espíritos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vocês mesmos? Mas tem essa crença de banir, né? De ser banido. Deus Sim, bane as exatamente. pessoas. Exato. É. Então aí você olha, só de projetar essa crença, tá vendo? Aí você olha pro irmãozinho lá no umbral e acha que ele tá banido. Ele não pode estar lá por escolha, ele é banido. Pois é. Pois é. Pois é. Quer parar por aqui ou quer seguir a próxima? Vamos parar, assim, Sim. Ficou alguma dúvida, assim, Não, fica claro essas. É porque as crenças são bastante consistentes, né? Essas crenças da era industrial, de ter que fazer as coisas mais rápido, ter que estar sempre essa hierarquia, um acima, um abaixo, um melhor, um pior, né? Um bonzinho, um malvado, essas crenças dessas hierarquias e de ter que fazer as coisas rápido, de não poder. Não. Pois é, você tem que sacrificar agora para uma recompensa depois, porque você foi banido e você tem que pagar pelos pecados. Sim, é isso mesmo, É. Qualquer dúvida, estamos à disposição, Qualquer rapaz esteja em todos, por todos, no todo, e assim a gente vai brincando sempre, Gratidão. Paz e luz.